Olá a todos. Eu vou realizar a apresentação agora de um artigo de título Uma visão evolutiva das missões espaciais da América do Sul, de autoria de João Dalla Mota, que sou eu, aluno de doutorado de Engenharia e Tecnologia Espacial, e dos doutores Leonardo Fernando Peronte, que é meu orientador acadêmico, e a doutora Mônica Elizabeth de Oliveira Rocha, que é a minha co-orientadora acadêmica. O artigo será dividido em 4 partes. Uma parte introdutória, onde eu irei mostrar para vocês um panorama condensado das missões espaciais na América do Sul e um modelo de análise proposto por duas pesquisadoras do MIT, o objetivo do trabalho, o desenvolvimento, onde nós vamos fazer algumas pequenas modificações nesse modelo e aplicá-lo à realidade da América do Sul, e a conclusão. Aqui nós temos sumarizados os 10 países da América do Sul que realizam atividades espaciais. O que nós vemos nessa tabela são os países, que são os 10, os seus órgãos governamentais, que são responsáveis pela gestão das atividades espaciais nos respectivos países, o ano de formação desses órgãos, no nosso caso, a Agência Espacial Brasileira, 1994, e o total de missões. Aí nós temos que estratificar em fabricação. O que seria fabricação? Seria o domínio do ciclo de desenvolvimento de um satélite. 2 países na América do Sul possuem esse domínio, Argentina e Brasil. Somados, eles realizaram 43 missões com satélites fabricados localmente. A compra, o que seria isso? Seria a aquisição de um satélite de um fornecedor externo. Por exemplo, o satélite Brasilsat A1, que foi comprado nos anos 80 de um fornecedor canadense. E o Nanosat, que seria a integração de pequenas missões, notadamente CubeSats, embora nem todos sejam CubeSats, e nós estendemos a definição de nanosat, em vez da taxonomia usual de 10 kg, nós estendemos ela um pouquinho além, para 13,5 kg, para contemplar algumas missões com características nanosat, por exemplo, como o Dove Oscar 14 de 1990, uma missão brasileira, que estava um pouquinho acima de 10 kg. Então nós, isso está listado no artigo, estendemos um pouquinho essa definição de nanosat. E está aí a lista, então, de todas as missões de característica nanosat por nação da América do Sul. Somados todos os lançamentos nas classes de fabricação, compra e nanosat, nós temos um universo de 92 missões espaciais na América do Sul. E esses 92, esse universo de 92, contempla a apresentação da análise que nós vamos desenvolver em seguida. Aqui nós temos um modelo do Space Technology Lab de duas pesquisadoras do MIT, a Wood e a Reigel, de 2009. Esse trabalho delas foi publicado no IAC de 2009, em que elas propõem uma espécie de um roadmap ou uma escala para a gente poder entender a evolução de um programa espacial em 3 níveis. E tudo começa com uma agência espacial, onde ela divide a agência espacial em 2 níveis, sendo um primeiro escritório, vamos assim dizer, para atividades espaciais daquela nação, e por fim uma agência espacial. O que define um e outro é que na agência espacial nós temos orçamento próprio, nós temos quadro próprio de pessoal para executar uma política espacial. Então, por exemplo, no Brasil, a COBAI, que foi de 1971 até 1994, ela seria o nível 1. A Agência Espacial Brasileira seria o nível 2. E aí elas definem depois satélite de órbita baixa, desde um satélite comprado de um fornecedor externo até um satélite construído localmente com vários degraus envolvendo atividades de cooperação. Depois elas definem do nível 8 ao nível 10 um satélite em órbita geoestacionária, desde a compra de um satélite até um satélite construído localmente.
E, por fim, no topo da escala, a capacidade de lançamento, desde a capacidade de lançamento em órbita baixa até a capacidade de lançamento em órbita geoestacionária. Então, esse modelo, sumarizando tudo, ele gera uma escala de 1 a 13, onde nós podemos ver a evolução de um programa espacial. Esse é o objetivo do trabalho de 2009 dessas duas pesquisadoras. Qual que é o objetivo do nosso trabalho em si? Esse artigo analisa as limitações do modelo de análise de evolução de programas espaciais. Esse modelo que eu acabei de passar para vocês, ele tem algumas limitações, e baseado nesse diagnóstico propõe um modelo derivado que é aplicado aos programas espaciais da América do Sul com o objetivo de apresentar uma visualização de sua linha evolutiva nas últimas 3 décadas. Então nós vamos modificar o modelo e aplicar aquelas 92 missões espaciais para que a gente possa fazer uma análise dos programas espaciais na América do Sul. O nosso modelo proposto, ele tem 2 modificações importantes em relação ao modelo da UD e da Wave. A primeira modificação é que nós vamos criar uma escala aqui entre a agência espacial, um pouquinho depois, que seria um integrador de pequenas missões. O que seria isso? Seria basicamente uma nação, uma organização que constrói o NanoSat a partir da compra de componentes de prateleiras e integra isso na forma de uma missão. Isso não era contemplado no modelo das duas pesquisadoras. A segunda ideia é que nós não vamos pensar na ideia de satélite em órbita baixa e depois em órbita geoestacionária. Nós vamos pensar na ideia de construtor, de operador de satélite, que é quem compra um satélite, e construtor de satélite, são níveis distintos. E por último, a gente mantém o último nível, que é a capacidade de lançamento. Então, o nosso modelo proposto, ele ganha um pouquinho de elasticidade, com a introdução de integração de pequenas missões espaciais, e ele privilegia a construção em detrimento da compra, coisa que no modelo delas isso não acontecia de maneira clara. Então, qual vai ser o nosso modelo proposto? Está aqui, ele inicia da mesma forma, com um órgão governamental para gestão de atividades espaciais, esse é o passo 0, a formação, via de regra, das primeiras comissões, comitês, institutos para gestão de um programa espacial. Depois vamos para uma agência espacial nacional. Aqui o nível integrador de pequenas missões. Depois nós temos um nível de operador de satélite, sendo operador de satélite LEO e depois operador de satélite GEO, e um nível de construtor de satélite, desde um satélite construído nas instalações de um parceiro até um satélite GEO construído localmente de maneira autônoma. E por fim mantemos a capacidade de lançamento, seja em órbita LEO, seja em órbita GEO. Essa é a nossa estrutura proposta. E aqui nós temos, então, baseado nessa estrutura, a evolução dos programas espaciais da América do Sul. Vamos analisar o que está definido como o primeiro ciclo, ele tem início em 1985, com a compra do BrasilSat, ou lançamento, aqui estão todos os anos de lançamento, não o ano da compra, perdão, o ano do lançamento, com o BrasilSat A1, e nós temos aqui, seguindo o Brasil, que está em verdinho, então nós temos aqui o BrasilSat A1, depois, em 1993, nós temos o SCD-1, e nós mantemos a nossa capacidade de construção de satélites de órbitas baixas, depois com as missões subsequentes, SACI, SATEC, CIBERS e Amazônia. Aqui em azul nós vamos ver a Argentina. A Argentina tem o seu primeiro crescimento, e esse crescimento ocorre em 1991 com a fundação da CONAI. Depois ela tem o segundo grande crescimento, que é a construção de um primeiro satélite, o lançamento do primeiro satélite local, com a missão SAC-B, em 1996. E ela se mantém depois com o desenvolvimento das missões SAC, SEOCOM, e ela atinge a liderança na escala com o lançamento do ARSAT-1, que foi o primeiro satélite geoestacionário argentino e também o primeiro satélite geoestacionário construído por uma nação latino-americana. O que nós temos aqui, ou sul-americana, o que nós temos aqui como segundo ciclo seria então a evolução desses programas.
O Brasil mantém a sua capacidade de construção de satélites de órbita LEO, isso desde o SCD-1, embora a complexidade dos satélites tenha evoluído, e a Argentina ultrapassa dentro dessa escala com a construção de satélites GEO. Esse seria o segundo ciclo, a qual pertence Brasil e Argentina. E aqui o que nós vamos ter são os programas emergentes. Isto vai acontecer entre 2004 e 2016, 2015 aproximadamente, onde nós temos um volume grande de nações sul-americanas desenvolvendo atividades espaciais, seja na forma da integração das suas primeiras missões CubeSats, isso acontece na Colômbia, isso acontece no Equador, isso acontece no Uruguai, seja na compra de satélites estrangeiros, por exemplo, satélites de observação da Terra de alta resolução, isso acontece no Chile, isso acontece no Peru e na Venezuela, e também a compra de satélites estrangeiros de telecomunicações de órbita estacionária. Isso acontece na Venezuela, isso acontece na Bolívia. Nós temos aqui, portanto, recapitulando tudo, um primeiro ciclo de Brasil e Argentina, que permite a essas nações o desenvolvimento da sua capacidade de construção. Nós temos um segundo ciclo, onde o Brasil mantém a sua capacidade de construção e a Argentina evolui a sua capacidade através do programa ARSAT, produzindo satélites geoestacionários. E nós temos um ciclo de programas emergentes, que dura aproximadamente uma década nesse século, onde as outras 7 nações desenvolvem atividades espaciais na forma de compra de satélites, dotadamente de observação ótica em alta resolução e telecomunicações de órbita geoestacionária, e integrações de nanosatélites, sendo o último em 2021, aqui o Paraguai, através do GuaraniSat-1. Esse, então, é a evolução dos programas quando nós analisamos no nível América do Sul. Quais são as conclusões? Há na América do Sul 10 nações com diferentes capacidades de realização de uma missão espacial, um número razoável. Observa-se o domínio do ciclo completo de especificação, desenvolvimento, integração, operação e missões espaciais no Brasil e na Argentina, passando pela capacidade de operação de satélites de comunicação e de observação da Terra, como no caso de Venezuela, Peru, Bolívia e Chile. São 4 nações que realizaram compras de satélites no exterior, até a integração de CubeSats em 10 países. Todos esses países integram ou integraram CubeSats. Okay? O estudo mostra a existência do crescimento de programas espaciais nacionais na América do Sul nas últimas 2 décadas. No século passado, apenas Brasil, Argentina e Chile desenvolviam atividades espaciais. Nesse século, outras 7 nações passaram a desenvolver. E uma dimensão não contemplada pelo modelo, observa-se poucos esforços de cooperação que efetivamente produzam relações vantajosas para os atores. Dentre 92 missões espaciais estudadas, nenhuma possui caráter binacional entre nações sul-americanas. Nós temos missões binacionais na América do Sul, porém nenhuma delas envolvendo 2 países da região, sempre atores externos ao subcontinente, embora contribuições pontuais de fornecimento de serviços especializados e componentes de satélites tenham ocorrido entre o Brasil e a Argentina. O Brasil forneceu alguns serviços de integração e teste para a Argentina, e a Argentina forneceu ao Brasil alguns componentes que são utilizados na missão Amazônia 1. Sugere-se para trabalhos futuros o desenvolvimento do modelo com características adicionais que permitam capturar outros elementos da cadeia de valor da indústria espacial, como a venda de serviços baseados em satélites. Nós estamos analisando apenas um pedaço da cadeia de valor da indústria espacial. A venda de serviços baseados em satélites e produtos espaciais não está contemplada, mas ela já acontece na América do Sul, por exemplo, através da Satellogic, uma empresa argentina de comercialização de imagens de alta resolução. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho. Aqui está a lista das 92 missões que foram estudadas, com seus anos de lançamento, respectivamente. E os autores agradecem o interesse pelo trabalho e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos.